Mas eu queria que você introduzisse para as pessoas que estão nos ouvindo a importância da amamentação, né? O que o leite materno gera nessas crianças, né? Esses benefícios, tanto para as mães quanto para as crianças. Eu acho assim, Renata, assim... Só um parênteses, já que a Tati trouxe isso tão bem, né? A virada da Thaís, né? Antes de amamentar e depois de amamentar. Eu falo que a importância, né? Falando um pouquinho da importância também do agosto dourado, é para que mais mães não sofram o que a Tati sofreu, né? Então, assim, é importante porque a primeira pessoa que vai ajudar tá ali, é o profissional no pré-natal e os profissionais na maternidade. Então, a gente precisa desse auxílio, porque leite materno é o padrão ouro, não vai ser para todas as mães que ele vai ser o padrão ouro, mas hoje a gente sabe que tem a parte imunológica, então tem anticorpos, a gente consegue, a vacina da bronquiolite, a gente dá hoje na mãe para ela poder imunizar o bebê por 6 meses, né? Então, assim, é importante várias vezes quantos anticorpos a gente tem. Então, a gente vai passar isso pro bebê. Tem micronutrientes que nenhuma fórmula vai conseguir fazer, que ajuda na parte de desenvolvimento cognitivo, na parte de vínculo, de apego, que a mamadeira pode fazer, a gente consegue, quando não tem como, né? Então, foi prematura, a mãe não pode amamentar por alguma questão, a gente vai entrar com a mamadeira, mas a gente vai ter que pensar em outras formas para gerar esse apego, porque a forma mais fácil de gerar apego, quem amamentou sabe, é a questão do bebê tá ali. Isso é um vínculo muito grande, é um vínculo muito bonito, né? Então, assim, é um vínculo muito especial. Então, a gente proteger o leite materno, o aleitamento, é essencial. O agosto dourado, ele vem na tentativa de proteger e para que quando a mãe não consiga amamentar, ela tenha aquela certeza assim, olha, eu não amamentei porque realmente não era para eu amamentar. Ou porque foi um prematuro, eu tive problema, chegou um momento que ficou inviável, coloca em risco a vida da mãe, a vida do bebê, né? Ou então porque tem alguma alteração, fiz alguma cirurgia, alguma coisa, não consegui amamentar. Então, eu falo que a importância da gente divulgar para que mais profissionais, o que você falou da sua família é essencial, né? Eu falo que você teve realmente uma rede de apoio, porque às vezes a gente vê uma rede de amparo, né? Você teve uma rede de apoio excelente, então assim, te ajudar, de não ter pudor, seu sogro te ajudar a beber seu leite. Então, eu falo que às vezes a gente vê aquela rede de desamparo, é a família assim, ai, seu leite é fraco, me dá aqui que eu vou dar mamadeira. Ai, seu leite, não, você não vai dar conta de amamentar. Essa coisa do leite é fraco, a gente escuta o tempo todo. Sim. Sim, então assim, eu vejo muitas vezes, às vezes a gente fala assim, olha, pra gente proteger a amamentação, a gente vai ter que tirar a avó de perto, sabe? Infelizmente, em alguns casos, não é rede de apoio, é rede de desamparo. Tem alguns pais, eu achei ótimo que você chama os pais pra ficarem, né? Quantos pais viram e falam, não, mas esse peito é meu, eu não aceito mais dividir com meu filho, né? Até então, assim, no consultório, vira e mexe, a gente vê isso. Então, o pai vira e fala, o peito, eu permito que o peito fique com essa criança até os 6 meses de idade, depois o peito volta a ser meu. Doutora, então, assim, não me conte não, que eu tô chocada. Esse pai não amamentou. Eu estou chocada. Infelizmente, gente. Que triste. Infelizmente. Eu falo que é muito triste, porque assim, primeiro que o peito é da mãe, né, gente? Então, assim, vamos começar por aí, que meu o peito é da corpo, mãe. as regras, né? O peito é da mulher. Eu falo que a amamentação e o desmame, ele é direcionado pela mulher. Então, assim, a gente precisa lembrar dessa figura que é muito importante, porque eu vejo muitas vezes, não sei se vocês sofreram isso na maternidade, às vezes o pessoal chega pra pegar na mama dessa mulher como se estivesse pegando no açougue, né? Um boneco. As pessoas não pedem licença, vão apertando, a pessoa, às vezes, ele com dor. Então, assim, a gente lembrar dessa parte, infelizmente, a gente ainda tem muito. Eu vejo pais, às vezes, falam, não, a partir de agora é só meu. O filho não pode pegar. Agora eu vou voltar, tá, Tati? Agora conta o seu perrengue. Na verdade, eu pensei assim, as coisas quando vão passando muito tempo, normalmente a gente esquece, né? A gente passa mal lá na gravidez, a gente esquece, a gente passa um perrengue, no primeiro momento a gente esquece. Só que a amamentação eu não esqueci, não vou esquecer nunca, porque é muito marcante na vida de uma mulher, né? Muito marcante. Eu coloquei no ar essa foto aí, não sei se as meninas reconhecem, isso aqui é neste corredor aqui de O Tempo, né? Há 23 anos. Meu filho está com 23 anos, então há 24, né, na verdade, quase 24, porque eu estava com, se não me engano, aí com uns 8 meses, 7 para 8 meses, enfim. E eu
Meu filho nasceu, ao contrário dos meninos. Olha lá, que fofo, gente. Gracinha. Ele nasceu... Revirando até o olhinho. Ele nasceu muito... Ele não nasceu tão grande, mas nasceu grande para os padrões e forte. Ele nasceu com 3,5 kg e alguma coisa. E aí ele tinha uma força muito grande para mamar, né? Então eu tive leite dentro da normalidade e era muito doloroso. A primeira semana foi muito dolorosa para mim, muito dolorosa mesmo. Eu amamentava e chorava, porque parecia a boquinha, né? A gengiva parecia uma lâmina. E ela foi cortando o meu peito, né, nos primeiros dias, nos 2, 3 primeiros dias. E eu tive um problema uma semana após voltar para casa do hospital, que eu tive uma hemorragia. E o meu útero não voltou ao tamanho. Normalmente o útero vai reduzindo aos poucos, né? E o meu útero não reduziu, ele voltou de repente, depois de uma semana. Ele fez assim, então o sangue que saiu todo, então eu tive uma hemorragia, tive que voltar, eu amamentando, tive que voltar para o hospital. Nossa. Com o bebê junto, né, e foi uma tensão muito grande, e nesse processo super dolorido de amamentação, entendendo o que era amamentar, né? Porque é isso, né, doutora? A gente começa a entender o que é amamentar, porque a gente não sabe, né? O primeiro momento, os primeiros filhos, né? No meu caso, o filho único, da Tati também, mas da Renata também. A gente não sabia nada, né? Ninguém explica, por mais que a gente leia, por mais que a gente se informe, a prática é uma outra história que a gente vai conhecer ali, nós e nosso bebê. Então, eu tive essa dor, e aí meu peito feriu e começou a dar muitas cascas, depois que eu voltei do hospital e tudo mais, começou a dar muitas cascas e a dor era muito intensa. Então, mas eu não desisti, e eu acho que muitas mulheres desistem nesse momento. Eu não sou melhor que ninguém, porque consegui continuar, mas o esforço que eu fiz foi muito grande. Então, assim, eu pensei em desistir em muitos momentos pela dor que eu sentia, que era uma dor muito alta, mas o prazer de amamentar foi maior que a dor. Então eu consegui superando dessa forma. Eu tive que usar o bico por causa das cascas, por causa do sangue, né? E isso, doutora, por mais que as pessoas digam pra gente, fica sem sutiã antes de ganhar, né? Prepara o seu peito, passa não sei o quê, passa não tem preparação. E ao contrário, Tati, o bico do meu peito, ele é muito exposto, assim, então ele é um bico de muito fácil pega, né? Então ele pegava muito fácil. E aí era aquela coisa, pegava e porque ele mamava com muita força. E aquilo, quando é assim, machuca mais. Então foi esse processo. E aí o que eu queria contar aqui é que eu segui amamentando por 8 meses. Eu voltei a trabalhar com 5 meses, eu tirei 4 meses de licença e 5 mais as férias. E voltei a trabalhar. Eu era repórter de cidades nessa ocasião. Repórter de cidades vai para todos os lugares que você imaginar. Você está numa pauta, vai para outra, e é aquela loucura. E assim, meu peito enchendo. E eu voltava correndo para a redação, ia para o banheiro, tirava leite, porque às vezes nem sempre eu conseguia chegar em casa no horário de amamentar. Então teve esse processo que foi também o corre. O corre não foi fácil, mas eu fui me esforçando e assim fui seguindo até 8 meses. Por volta de 8 meses, o leite não era suficiente para ele. Ele já antes disso precisei fazer uma introdução não. Eu fui dando, na época era um leite, chamava fórmula. Uma fórmula, vou chamar de fórmula para não falar mais. Quase foi, hein? Obrigada. Quase, ó. Chegou o início ali. Obrigada, amiga. E coloquei a fórmula, né, junto, então eu continuei amamentando ali os 2 até chegar o 7º e 8º mês com fórmula. Tive muita atenção, ele não vai pegar mamadeira, não vai pegar. Assim como ele pegou meu peito, ele na mamadeira, e assim como ele pegou a caneca, assim. Então, assim, eu não tive nenhuma dificuldade. E, inclusive, o fato dele pegar a mamadeira me trouxe uma depressãozinha, assim. Eu fiquei muito triste que ele pegou a mamadeira. Aquilo, pra mim, foi eu falei, como assim? Ele não vai aceitar a mamadeira, não vai aceitar. Na hora, a primeira mamadeira que a gente deu pro menino,
Mas largou na mesma proporção. Ele não chupava bico, foi uma criança que não chupou o bico, então largou na mesma proporção e amou a caneca. Quando foi pra caneca, saiu da mamadeira pra caneca, assim, amava, quebrou não sei quantas canecas, né? Mas queria até hoje, com muitos anos, ele adora quebrar canecas. Mas foi um processo inesquecível, doloroso, e ao mesmo tempo, doloroso primeiro, importante, prazeroso como mãe, como mulher, mas eu tive muita ajuda do meu marido. E talvez por isso eu tenha lembrado tanto a importância dos homens nesse processo, porque uma criança como a minha, com o perfil da minha, que amamentava muitas vezes à noite, que tinha fome, que precisava, muitas assim, mas tinha que acordar de 2 a 3 vezes, porque ele era muito voraz. A ajuda do meu marido foi fundamental no meu processo. Pro meu cansaço, eu já dei mamar dormindo, né? Então, assim, eu só recostava na cama, era ele que pegava, era ele que segurava a criança, enquanto eu só assim, no auge do meu cansaço, só amamentava. Então, foi uma parceria muito incrível, que eu recomendo aos homens também, porque isso também aumenta o elo do pai com o filho, né? E é muito especial. Então é um momento para a família ali muito especial.